Olá, pessoal. Sou o professor Jonildo da Central do Enem. Dando continuidade às nossas videoaulas, né, nós trabalhamos a literatura portuguesa e agora a gente vai iniciar a literatura do Brasil, né? Literatura brasileira, que é uma das literaturas que mais tem caído nas provas do Enem. A gente começa hoje justamente no período colonial, na era colonial da literatura brasileira. Quinhentismo, 1500 a 1601, ou seja, o quinhentismo acontece no século XVI. Então, as manifestações artísticas elas acontecem justamente no ano de 1501, daí o século XVI. Né? Você sabe que o quinhentismo ele foi considerado a nossa primeira manifestação artística da literatura brasileira. Não foi considerado uma escola literária de fato. O quinhentismo não é considerado uma escola literária de fato. O quinhentismo ele é uma manifestação artística, ele é uma expressão da arte. Nosso primeiro estilo de época brasileiro foi justamente o barroco. Então o quinhentismo não foi considerado uma escola literária de fato, tá certo? Então ele é considerado nossa primeira manifestação artística da literatura brasileira. O quinhentismo são os relatos dos cronistas e viajantes portugueses que vieram ao país, vieram ao Brasil, com a função de relatar o descobrimento da nova terra chamada Brasil, né? Tanto é que os índios não chamavam de Brasil, os índios chamavam para a terra que eles habitavam de Pindorama, que na linguagem indígena significa terra das palmeiras, né? Que depois ficou conhecido com o nome de Brasil, tá bom? Contexto histórico, aí tivemos na Europa a ascensão da burguesia, né? A ascensão da burguesia, invenções, progresso científico, reforma, contra-reforma. Você sabe que a contra-reforma é justamente aquele movimento da Igreja Católica que surge no mundo no intuito de diminuir a reforma protestante que se alastrava em toda a Europa. Classicismo, reforma protestante, né? Barroco aqui no Brasil já vai ser a escola da contra-reforma, né? Geralmente essas três escolas, quinhentismo, barroco e arcaísmo, eles não estão nesse contexto todinho aqui, tá bom? E as grandes navegações. Então, repetindo, contexto histórico na Europa, a ascensão da burguesia, invenções, progresso científico, reforma, contra-reforma e grandes navegações, tá bom? Esse é o contexto histórico do movimento. Isso na Europa. E no Brasil, professor? No Brasil nós tivemos em 1500 o descobrimento através da exploração do pau-brasil. Lembra que o pau-brasil é o primeiro ciclo econômico brasileiro. Então seria assim, 16 pau-brasil, 17 cana-de-açúcar e século 18 o ciclo do ouro, o ciclo da mineração. Tá bom? 1530, início das expedições de exploração e povoamento. 1534, criação das capitanias hereditárias, né? 1549, vinda dos jesuítas, catequese dos índios. Aí quando você fala de jesuíta, você lembra de Padre José de Anchieta. Todo mundo pensa que o Anchieta era português, ele era um jesuíta espanhol. A principal função dele era justamente usar o teatro através da catequese. O que é a catequese? É ensinar hábitos e costumes dos europeus aos índios. Então, 1549 você tem vinda dos jesuítas, catequese dos índios e fundação dos primeiros colégios. Então, observa que você tem o contexto na Europa e o contexto no Brasil. 1500, descobrimento do Brasil. Não vai esquecer que o fato mais importante ocorrido nesse período aqui é justamente o surgimento da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado um texto ou documento da literatura brasileira. Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada a certidão de nascimento, certidão de batismo do Brasil. A carta, geralmente não é nem o que é que eles têm feito. Eles fazem analogias, eles misturam o trecho da carta com alguma tela de um escritor moderno. São assim as questões do Enem, tá bom? Então você tem aqui no descobrimento, destacando aqui a carta do descobrimento do Brasil. Esse é o contexto histórico do quinhentismo. Bem, aí vamos para as características, né? As características principais é o que determina, é o que praticamente identifica a escola, né?
geralmente nos livros de ensino médio você chama de característica, o Enem chama de aspecto temático, tema. Aí você tem literatura documental sobre o Brasil, escrita por portugueses que acompanham as expedições ou por viajantes, né, estrangeiros. Essa aqui é a chamada literatura informativa ou literatura dos cronistas viajantes portugueses que vieram ao país com a função de relatar o descobrimento do Brasil. E outro tipo de literatura, que eu vou chamar isso aqui de manifestações artístico-literárias, é literatura pedagógica ou literatura dos jesuíticas, ou literatura catequética, né? Visando a catequese dos índios. Lembra que a principal função dela é justamente a catequese dos índios e a orientação moral e espiritual dos colonos, né? Então observa que aqui nas características, eu vou citar aqui para você o objetivismo, que é o ato de descrever ambientes e paisagens, né? Uma das principais características que você vai observar aqui. Não vai esquecer de colocar aqui a ufanismo, que é a literatura ufanista, é a exaltação da terra, de ficar encantado com a terra, então exaltar a terra, apego à terra, então exploração da terra, apego à terra, gosto pela terra, justamente é a literatura ufanista que surge aqui, tá bom? Se enquadra, no caso, na literatura dos viajantes. Então, em resumo, nós temos as manifestações artísticas que são classificadas em dois tipos de literaturas. A literatura informativa, principal função relatar o descobrimento do Brasil, e a literatura dos jesuítas e a catequização dos índios. Essas são as principais características do quinhentismo. Então, o que foi mesmo o quinhentismo? O quinhentismo foi a nossa primeira manifestação artística da literatura brasileira, que corresponde aos relatos, né, dos cronistas e viajantes portugueses que vieram ao país com a função de relatar o descobrimento da nova terra. Tá bom? Não deixe de esquecer também de destacar aqui nas características, já falei para você na objetividade, no objetivismo, falei para você no ufanismo, falar para você também do nativismo, que é o amor e o apego à terra, o indianismo, que é a valorização do índio, tudo se enquadra aqui como um aspecto temático do quinhentismo, né? O objetivismo, o ufanismo, o nativismo, o indianismo, são características justamente da literatura quinhentista. Vão destacar como aspecto temático desse tipo de literatura, tá certo? E o texto mais importante, né, como eu falei para vocês, eu dou esse tópico aqui como em dia com vestibular, questões do Enem, que quando eles fazem no vestibular, né, eles querem saber o teor da carta, e muitas vezes para associar essa carta a alguma tela do escritor moderno. É assim que eles têm feito, né, essa chamada intertextualidade, esse diálogo, essa conversação entre textos, tá bom? Então você tem aqui como temas da literatura colonial, ou temática da literatura de gênero, você tem como tema justamente o tema da carta, né? A carta tinha como teor mostrar o indígena brasileiro, alternadamente como selvagem e como inocente. E ao mesmo tempo, né, mostrar também para a gente a primeira impressão que a nova terra, ou a terra nova chamada de Brasil, causou ao colonizador de surpresa e deslumbramento. Lembra que eles ficaram encantados que eles encontraram aqui. Tá certo, pessoal? Então esse é o nosso tema de hoje, literatura colonial, é o tema da nossa quarta videoaula, tá certo? Até breve e a continuidade dos movimentos literários, tá bom?